Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Renologia, continuando nosso eixo temático de saneamento e hoje é dia de falarmos de poluição. Mas antes da gente começar, aquele ritual que todo mundo já sabe de cor e salteado. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo. Aproveite e inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. E esse estudo hoje começa com um conceito que é o conceito de poluição. Eu vou ler para vocês aqui. Poluição é toda alteração que pode gerar dano direto ou indireto ao meio ambiente. E aí, quando a gente para pensar nesse conceito, a gente percebe que ele é muito mais amplo do que aquilo que nós estamos acostumados a utilizar no nosso dia a dia. Por quê? A gente tem muito a ideia da poluição direta, o esgoto sendo jogado nos rios e nos mares, a poluição do ar de uma chaminé industrial ou de um escapamento de um carro, mas a gente pode perceber por esse conceito que muitos outros fatores que atuam no meio ambiente podem sim ser considerados poluição. E é justamente sobre os tipos de poluição que nós vamos falar para poder demonstrar, trazer exemplos e também propor reflexão sobre cada um deles, tudo bem? Então, vamos começar nossa primeira poluição, o primeiro tipo de poluição que falaremos é a poluição atmosférica. Quando nós falamos de poluição atmosférica, a primeira coisa que vem à nossa mente é o aquecimento global. O aquecimento global ele é um processo que se intensificou após a Revolução Industrial. E se você quiser saber tudo de Revolução Industrial, o canal Parabólica do meu irmão Pedro Renó, ele com certeza lá tem muito o que dizer a respeito do tema, mas a Revolução Industrial ela aumentou consideravelmente a queima de combustíveis fósseis na sociedade. E aí isso começou a ampliar a quantidade de gás carbônico que nós emitimos na atmosfera. Somando a esse gás carbônico, nós temos o gás metano, que é produzido pela atividade agropecuária e também pela decomposição do lixo. E aí é só pensar no quanto de lixo que nós, como sociedade, produzimos para entender o quanto de metano não é produzido e lançado na atmosfera. Bem, esses dois gases são os gases estufa, gases do efeito estufa. E esse efeito, inclusive, é conhecido por nós já falamos dele quando falamos dos ciclos biogeoquímicos. Está aqui o card para você lembrar dessa aula. Bem, eu aumento esses gases na atmosfera, automaticamente, pelo efeito estufa, eu aumento a quantidade de calor que eu retenho da energia solar. E isso faz com que a temperatura do ambiente aumente muito, aumente consideravelmente. E aí eu tenho algumas situações que são inevitáveis, como mudanças climáticas, mudanças inclusive nos períodos de chuva. Eu tenho também aí derretimento da calota polar, eu tenho inversão térmica com muita facilidade. São uma série de fatores que acontecem que propiciam uma alteração ambiental e isso pode acabar inclusive com espécies de fauna e flora que possuem aí necessidades para a sobrevivência muito específicas. Então, o aquecimento global é um problema derivado da poluição atmosférica dos gases metano e gás carbônico, tudo bem? Mas não são só esses gases que estão envolvidos na poluição atmosférica. Nós temos também aí o óxido de nitrogênio e também o óxido de enxofre, que quando misturados com a água, com a umidade do ar, são capazes de formar ácido nítrico e ácido sulfúrico, que vai precipitar na forma de chuva.
que é o que nós conhecemos como chuva ácida. E é claro que você não precisa saber muito de química para saber que ácido sulfúrico é uma coisa perigosa. Imagina esse ácido chovendo. Né? O quão destrutivo pode ser uma chuva que contenha ácido sulfúrico. Mas também não é só isso que interfere. Né? Nós temos aí também o CFC, o clorofluorcarbono, não confundir esse CFC com o Centro de Formação de Condutores, que é o cursinho da autoescola. Tá? O clorofluorcarbono ele tem uma grande afinidade com o ozônio e ele acaba indo para a estratosfera e degradando a camada de ozônio, que é responsável pela nossa proteção de raios ultravioleta. E isso faz automaticamente que nós tenhamos uma maior quantidade dessa radiação chegando à superfície da Terra e pode trazer consequências graves, como inclusive queimar as plantas que são responsáveis pela nossa fotossíntese. Tá? Uma das coisas que a gente mais sente na poluição atmosférica, principalmente numa cidade, e ainda mais eu que moro em São Paulo, conheço esse fenômeno muito bem, é o que nós conhecemos como inversão térmica. A inversão térmica ela é muito comum no inverno e a gente consegue observar isso olhando pela janela que fica aquela massa cinzenta, né, bem no horizonte, aquela massa de ar cinzenta. Ela acontece porque nós temos na parte mais alta da atmosfera uma massa de ar quente. E essa massa de ar quente ela acaba servindo como um tampão para uma massa de ar frio que está em contato com o nível do solo. Essa massa de ar frio ela recebeu uma grande quantidade de poluentes e ela não consegue dispersar, deixando a população em contato com esse ar de péssima qualidade e trazendo, obviamente, uma série de problemas respiratórios na época do inverno. Tá? Então, é um fator predominante para a gente ter problemas respiratórios no inverno. Bem, quem mede essa qualidade do ar, né, quem faz essa ação para, inclusive, divulgação, são os órgãos ambientais. Aqui em São Paulo nós temos a CETESB que faz isso. E quando a gente sai né, nas grandes avenidas que possuem aqueles relógios digitais, muitas vezes a gente tem o demonstrativo da qualidade do ar e a gente consegue ver isso. Então, qualidade do ar boa, qualidade do ar regular, moderada, qualidade do ar ruim. Tá? E muito dessa qualidade do ar vem pela medição desses poluentes e principalmente é influenciada pela sua não dispersão nesse processo de inversão térmica. Tudo bem? Bem, sabemos tudo sobre o ar, vamos passar para o próximo tipo de poluição. A poluição da água ela é muito caracterizada pela emissão de dois tipos de poluentes nos cursos d'água e nos mares. O primeiro é o poluente biológico, muitas vezes representado pelo esgoto doméstico contendo fezes e urina, e aí todos os micro-organismos que vêm junto com esse material. E o outro é a emissão de materiais não biodegradáveis na água. E aí a gente pode falar de plástico, de vidro, de petróleo, quando a gente tem um vazamento de óleo. E por aí vai, tá? Então, nós temos essas duas classificações de poluentes da água. Mas os tipos de poluição da água são variados porque, mesmo tendo duas classificações, a gente pode ter fatores diferentes acontecendo. E o primeiro fator que a gente conhece da poluição da água, né, a primeira consequência direta de uma poluição de um manancial, de um curso d'água, de uma represa, é a eutrofização, causada por bactérias cianofícias. Se você não lembra o que é uma bactéria cianofícia, estou colocando aqui para você o card deste vídeo, e também por algas protistas, que será inclusive um dos temas que nós abordaremos nesse eixo temático. Então vamos dar uma olhadinha nesse processo de eutrofização. A primeira coisa que a gente tem
como de se esperar, é o lançamento do poluente no curso d'água na represa. E aí, esse poluente vai gerar um aumento da população de algas. Essas algas, elas são algas de superfície e por esse motivo vão fazer aquele tapete na superfície da água. A grande questão desse tapete, o grande problema desse tapete de algas é que ele impede a penetração da luz solar na água. E aí, outras algas, né, ou o fitoplâncton que deveria estar recebendo essa luz solar para a produção de oxigênio e também para dar continuidade na cadeia alimentar, né, para dar início à cadeia alimentar, ele não consegue receber e as plantas aquáticas e as algas de profundidade também não recebem essa luz e acabam também morrendo. Quando a gente tem organismos vivos morrendo, a gente tem a ação dos decompositores. Então a gente aumenta, em consequência, a população dos decompositores. E isso faz que a quantidade de oxigênio consumida naquele ecossistema aumente absurdamente e faz com que falte oxigênio para outros organismos aeróbios, como é o caso dos peixes. E aí a gente tem uma mortandade de peixes muito elevada. Pode acontecer também dessas algas, no processo de eutrofização, produzirem toxinas, tá? E essas toxinas produzidas por essas algas também podem gerar a mortandade de peixes e podem gerar, inclusive, intoxicação nossa. Porque se a gente estiver falando de uma represa, como é o caso da Billings aqui em São Paulo, que tem processos de eutrofização, e essa água, mesmo depois de tratada, contém parte dessas toxinas, a gente pode ter sim aí processos de intoxicação alimentar e consequências do processo de eutrofização na água que chega na nossa casa. Então é um processo que precisa ser muito bem cuidado pelas autoridades ambientais, principalmente porque ele pode afetar o processo de distribuição de água, tá? Nós também temos outras consequências da poluição da água. Uma dessas consequências é a poluição química, onde eu tenho muitas vezes indústrias jogando seus resíduos de produção, substâncias químicas muito nocivas na água. Esses resíduos, eles podem causar um processo chamado bioacumulação, então o peixe acaba ficando contaminado com isso, com essa substância ela não é retirada do corpo do peixe, a gente quando consome o peixe acaba pegando essa substância pra gente e também vai acumulando no nosso corpo, então é um processo de bioacumulação, que é muito comum inclusive com o DDT, que é um agrotóxico bastante utilizado e bastante conhecido. Né? Nós temos aí também reações químicas que podem acontecer quando várias indústrias jogam os seus poluentes na água e podem gerar inclusive aquela espuma tóxica que a gente vê, até muitas vezes parece um espetáculo bonito, mas aquilo é extremamente nocivo para o meio ambiente, e é muito comum a gente ver isso em Salto do Tietê, por exemplo. Vou colocar aqui uma foto para que vocês possam ver aquilo que eu estou falando, né, ilustrar o que eu estou falando. E aí, nós também temos alguns tipos de reações químicas que podem acontecer na água por esse despejo ambiental, né, despejo de esgoto industrial, que pode liberar calor. Essas reações podem liberar calor e aí causar uma poluição que a gente chama de poluição térmica, que não é só causada por reações químicas que liberam calor, mas também pode ser causada pelo despejo nos cursos d'água de água de resfriamento. Então, por exemplo, uma usina que precisa de água de resfriamento, água corrente para retirar o calor do seu processo de produção de energia. Essa água quente, né, ela é aquecida, vai diretamente para o curso d'água e aí os peixes, como não controlam a sua temperatura corporal, acabam sofrendo choque térmico e gerando aí uma mortandade grande. Então, são dois tipos de poluição térmica, uma gerada por reações químicas e outra gerada pelo despejo de água quente diretamente no curso d'água, mas é uma poluição que a gente precisa
considerar muito. E aí a gente volta a falar da importância da água, que foi assunto inclusive do nosso último vídeo. Estou colocando aqui de novo o card para vocês, porque é importante a gente ter esse conhecimento para falar do tratamento, do esgoto e de medidas também que podem minimizar a ação desses poluentes, principalmente quando a gente fala do tratamento de esgoto, que é algo que carece demais nas nossas cidades, certo? Ar feito, água feita, vamos falar então do solo. O primeiro mecanismo de poluição do solo, ele acaba sendo muito ligado à poluição da água. Eu estou falando do uso de agrotóxico em lavouras e esses agrotóxicos, substâncias tóxicas, vão acabar parando na superfície do solo e muitas vezes escoam por ação de água da chuva para cursos d'água ou então infiltram no solo, contaminando lençóis freáticos, aquíferos e por aí vai. Então, a gente tem, na verdade, o solo como um meio de carregar poluentes para a água e acaba tendo aí uma espécie de poluição mista. Essas substâncias tóxicas também, elas podem muitas vezes causar alteração nos decompositores, no que a gente chama de horizonte O do solo, que é o horizonte, a camada do solo que mais tem matéria orgânica, decomposição de matéria orgânica, então fluxo de nutrientes, e empobrecer aquele solo a ponto de deixá-lo muitas vezes infértil. Mas existem dois processos aí que nos chamam mais atenção para a questão da poluição do solo. Esses processos são a erosão e o assoreamento. A erosão e o assoreamento, eles têm praticamente a mesma base de ação, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter muitas vezes um solo desprotegido da sua camada vegetal, então praticamente um lugar que sofreu desmatamento, e a gente vê isso muito em encostas, ou então um solo que serviu de aterro sanitário, então embaixo dele eu tenho uma grande quantidade de lixo em decomposição, e aí torna aquele lugar um lugar com uma instabilidade. À medida que eu vou tendo chuvas, e quando o volume de chuva é muito grande, isso é mais provável de acontecer, eu vou tendo chuvas que vão infiltrar no solo, que vão encharcar aquele solo, eu não tenho cobertura vegetal para poder aproveitar aquela água e também segurar aquele solo numa unidade maior, eu vou acabar fazendo com que aquele solo ceda, que as partículas daquele solo desagreguem. E aí eu tenho literalmente um derrubamento de encosta, eu tenho uma erosão que pode ser vista quando a gente está na estrada, e quando essa massa do solo vai parar num curso d'água, eu tenho um assoreamento, que é literalmente algo que pode mudar o curso de um rio, pode criar lá uma ilha de areia e terra e afeta drasticamente aquele ecossistema, porque ele pode mexer com o ciclo de nutrientes, ele pode mexer com o ciclo do oxigênio, ele pode causar mortandade de diversas espécies de fauna e flora, e isso faz com que aquele ecossistema seja muito prejudicado. A gente vê muito essa questão do assoreamento, da derrubada de encostas, da erosão, quando a gente tem as épocas chuvosas aqui no Brasil. Então, muitas vezes quando a gente está assistindo um jornal no verão, né, que é mais comum aqui pra gente, né, um período de mais chuvas, a gente vê lá que estrada tal foi interditada por conta de encosta, né, queda de encosta. A gente vê que determinada cidade teve aí um desabamento e não sei quantas pessoas acabaram ficando sem celular e acaba levando inclusive pessoas à morte, né, que são soterradas. Então é um problema ambiental, né, bastante grave, que é feito muitas vezes por uma ocupação irregular de uma encosta. E quando eu falo isso, basta a gente pensar numa coisa. Parece que a gente está falando de. Quando a gente fala de ocupação, né?
parece que a gente está falando de, de comunidades que são mais carentes, né? E eu não estou falando isso não, eu estou falando muitas vezes de gente com alto poder aquisitivo que desmata um determinado lugar em regiões serranas para construir a sua mansão lá em cima e tudo mais. E aquela encosta, aquele morro perde a sua camada vegetal, começa a ter uma grande infiltração de solo e por aí vai. É só você lembrar do que aconteceu em Angra dos Reis há anos atrás, no meio de um Réveillon, que o morro foi abaixo, levou muita casa embora, e eu não estou falando de casas de comunidade carente só, claro, foram afetados, mas eu estou falando de grandes pousadas, eu estou falando de grandes mansões também. Então, não é uma questão relacionada com classe social, tá? E a gente tem muitas vezes o erro de levar o nosso pensamento a isso. Eu estou falando, na verdade, é de ocupação irregular de terreno, por conta de uma questão de segurança ambiental. Tudo bem? Bem, não é só poluição da água, nem só poluição da terra, né, do solo, nem só poluição do ar que nós encontramos. Nós também encontramos outros tipos de poluição. E a gente vai falar agora um pouquinho deles. Algo que não é muito comum para nós, apesar de nós termos uma história ocorrida em Goiânia a respeito, é a poluição nuclear radioativa. Tá? A gente teve muito medo desse tipo de poluição, não só quando tivemos o caso de Chernobyl, mas também quando tivemos recentemente, por conta do tsunami lá no Japão, né, do terremoto tsunami no Japão, o caso da usina de Fukushima, que teve aí vazamento de material radioativo e literalmente inutilizou aquela região. Tá? O material radioativo ele é muito nocivo para o meio ambiente, não só para a vida humana, mas para o meio ambiente. Ele tem um alto poder de mutação de material genético e isso é algo complicado, porque nós não podemos prever, em hipótese alguma, quais serão as consequências que esse material trará para a sociedade. Temos apenas que isolar tudo, porque algo ruim com certeza vai acontecer. Para nós, seres humanos, a grande maioria dos resultados é literalmente o aparecimento, o adoecimento por conta de câncer, tá? Mas não é só isso que acontece. A gente tem modificações significativas que geram mortandade de vários espécimes de flora e de fauna. Além do mais, para piorar um pouquinho, né, essa radiação ela não vai embora com facilidade, demora muito tempo. A própria região de Chernobyl, mesmo isso tendo acontecido há décadas atrás, ainda é uma região que não pode ser habitada da mesma maneira que qualquer região do planeta. Existe lá uma série de restrições, uma série de cuidados e ainda a vida naquela região não voltou ao normal. Fukushima também não, a região praticamente está deserta, certo? O caso que eu citei aqui em Goiânia foi por conta de lixo radioativo, que é o caso do Césio 136. Para quem não conhece, dá um Google, vale a pena pesquisar esse caso, porque é bastante interessante. Uma outra poluição que nós temos, principalmente quem é pai de várias crianças, e não é o meu caso, é a poluição sonora. Imagina só essa cena. Vai, vai, pelo amor de Deus! Chuta essa bola pro gol! Chuta essa bola pro gol, pelo amor de Deus! Vai! Chuta! Chuta! É, exatamente. Imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e agora. Tá? Parece brincadeira, mas a poluição sonora ela pode reverberar em uma série de situações de saúde do nosso organismo. A primeira coisa que ela faz diretamente é poder desregular o labirinto. Então, aqueles que sofrem de labirintite por conta de uma grande quantidade de sons diferentes ou som em alto volume, com um número de decibéis muito grande, essa pessoa pode ter aí problemas para se equilibrar por conta do labirinto que controla o nosso equilíbrio corporal e fica na região do ouvido.
Nós também podemos ter como reação, né, como consequência da poluição sonora, uma grande quantidade de estresse. E o estresse, nesse caso, ele quando perdura, pode reverberar, aumentando taxas de colesterol, alterando aí quantidades de sangue, levando a situações no pâncreas, no fígado, e aí a gente precisa tomar uma série de cuidados em relação a isso, tá? E a gente tem também o risco da perda de audição quando a poluição sonora também é constante, porque os nossos tímpanos vão afrouxando. E aí é um problema bastante grave também. Tá? Então, a poluição sonora é algo que a gente literalmente não vê, mas a gente escuta muito bem e realmente traz uma série de consequências para o nosso organismo. Por fim, a gente tem o que nós conhecemos como poluição biológica, mas eu, na verdade, prefiro chamar de fauna e flora invasoras, porque acredito que assim a gente consegue ilustrar melhor sobre o que estamos falando. Existem aí uma série de espécimes de flora e fauna que hoje habitam locais no mundo que não são os seus locais de origem. E aí a gente começa a ter um problema muito grave, porque o ser humano leva esses espécimes ou para cultivo, ou para criação de pet, ou então vem de outras maneiras para outras regiões. Esses animais e essas plantas não possuem competição, elas não têm predadores naturais e acabam crescendo desordenadamente, tirando o espaço da flora e da fauna locais. E isso faz com que a gente tenha uma queda e um ataque direto à nossa biodiversidade. Temos alguns exemplos que são muito fáceis da gente ver hoje. Os pombos, por exemplo, que vêm da Europa, não são originários do Brasil. Os ratos também, que vêm da Europa e não são originários do Brasil. E aqui, chegando por conta, inclusive, da urbanização, conseguiram ter uma grande quantidade de alimentos disponível e não possuem aí predadores nos ambientes em que vivem. E isso, obviamente, traz um enorme desequilíbrio ambiental. Temos também aquele caso do caramujo africano, aquele caramujo que foi trazido para o Brasil, se eu não me engano, na região de Guarujá, que alguém que teve a brilhante ideia de utilizá-lo como escargot, não deu certo, e aí aquilo proliferou, né? A criação foi abandonada, aquilo proliferou, e esse caramujo, inclusive que causa doenças, ele é encontrado hoje em diversas regiões do país, porque não tem não tem predadores, achou alimento em abundância, começou a se multiplicar e por aí vai. Espécies vegetais que nós temos, assim, muitas vezes são utilizadas para agricultura, como é o caso do café, que é uma espécie exótica, uma espécie invasora, o caso do eucalipto, que é utilizado para a produção de celulose, mas o eucalipto ele tem uma questão que eu acho bastante interessante. O eucalipto ele seca muito o solo e ele espalha com muita facilidade. E aí ele acaba muitas vezes ocupando espaço da flora local, né, daquilo que seriam as espécies nativas da mata local. E a gente tem aí um problema muito grande, porque plantar eucalipto não é reflorestamento, tá? Plantar eucalipto, muitas vezes a gente vê até os selos nas empresas, feito com madeira de reflorestamento. Não, porque o eucalipto, ele é nada mais nada menos que uma lavoura, tá? Que nem o café, que nem a cana de açúcar, ele é uma lavoura. É óbvio que eu vou consumir e vou plantar mais porque eu preciso movimentar a minha atividade econômica. Ele não é reflorestamento. Eu não estou, por exemplo, plantando eucalipto na Mata Atlântica e reflorestando aquelas regiões com árvores nativas da Mata Atlântica que eu vou utilizar depois. Não, eu estou usando somente o eucalipto. E basta uma viagem aqui para o interior de Minas Gerais, para o interior de São Paulo, para você ver plantações e plantações de eucalipto, todos enfileiradinhos,
utilizadas na indústria de celulose, tá? Então, a gente às vezes precisa tomar esse cuidado de comprar aquele selo verde achando, não, eu estou com a minha consciência ambiental limpa porque é feito com madeira de reflorestamento. E não é porque a gente está falando de eucalipto, que é uma espécie exótica e é um tipo de poluição, é a poluição biológica, tá? A gente vai falar, eu estou programando aqui para vocês uma live para falar dos principais problemas ambientais do Brasil, né? E aí eu acho que a gente vai poder esmiuçar um pouco mais essas questões focando no nosso país, né? Regionalmente, porque tudo que eu disse hoje aqui é bastante amplo, por mais que tenha citado um exemplo ou outro, são fatores que acontecem em todo o mundo, tá? Então é importante a gente olhar um pouquinho para aquilo que está mais próximo da gente de uma maneira mais esmiuçada. Certo? Bem, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, é bastante conteúdo que foi dito hoje, né, que foi trabalhado hoje, eu sei disso, por isso tem que ter muita atenção, até porque ecologia é um dos temas principais de Enem, de vestibular, quando a gente fala de biologia, tá bom? Bem, um grande beijo a todos e a todas, eu vou ficando por aqui, até a próxima.